No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. Eu sou Disney de Paula e toda semana a gente está aqui levando um conteúdo sobre o mundo da mineração para você que ama essa atividade e para você que ainda não conhece, passar a conhecer essa atividade e saber o tanto que ela é importante para o nosso dia a dia. E no podcast de hoje eu tenho uma convidada muito especial que veio lá do estado do Pará, Letícia Estrela, mais conhecida como Letícia Garimpeira, que está aqui pela primeira vez no nosso podcast. Letícia, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu estar participando desse podcast, qual eu acompanho, sou fã assíduo, divulgo demais e é uma honra poder participar desse podcast. Para mim é uma alegria saber que você nos acompanha, que você nos dá audiência e ajuda a divulgar o podcast lá no estado do Pará. Mas eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua história já no início do nosso podcast. Quem é Letícia Estrela ou Letícia Garimpeira? Quando eu cheguei no Pará, cheguei Letícia Estrela. Em 2002, andei pela Madeira, mas a família já tinha conhecimento, já teve atrás, trabalhou em Redenção, ali nos garimpos de Redenção. Mas e aí, como eu fiquei no Tocantins, não conhecia muito a realidade do garimpo, que meus avós já tinham trabalhado. E aí casei aqui no Pará, meu esposo era madeireiro, mas um pé no garimpo. E aí foi onde que eu aprendi e conheci mais a cultura garimpeira. E como que você ganhou esse nome de Letícia Garimpeira? Porque você mandava no garimpo? Não, na verdade não mandava muito. Foi algumas lutas em prol da causa garimpeira. Porque lá no Pará tem uma dificuldade muito grande da legalização e a gente conhece muito a mão punidora do Estado. E aí eu participei de algumas manifestações. E nessas manifestações aí começou Letícia Garimpeira e fiquei como Letícia Garimpeira. E com isso você virou uma representante da classe garimpeira lá no estado do Pará. Mas antes disso tudo acontecer, teve uma história para que despertasse esse movimento. E foi quando o ministro Ricardo Salles visitou o município, aconteceu algo que foi a virada de chave. O ministro eu fui contar um relato de um acontecimento, umas operações que eu tinha passado e mostrar um projeto que eu tinha desenvolvido, um sonho de ver a classe garimpeira tendo um pós-garimpo sustentável. E fui no aeroporto, contei para ele isso e meia hora depois ele me perguntou onde que era a localização do meu garimpo e eu disse para ele. Meia hora depois, com um erro logístico, eles acabaram pousando o meu garimpo e queimando o meu maquinário. Sendo que o seu garimpo estava tudo legalizado. Era uma área branca, como a gente chama, não era a APA, nenhuma área de preservação, tinha as PLG e eu acabei tendo o meu maquinário queimado. E na época eu tentei, não sei, me deu um desespero, porque você vê seu maquinário queimado e você liga para alguém, para o outro, e não tinha, né, esse conhecimento que hoje eu tenho. O que me sobrava era uma indignação muito grande às redes sociais. E aí eu fiz um vídeo, e desse vídeo as pessoas viralizou, conheceu a minha história e conheceu um pouco do preconceito que tem com a classe garimpeira, que até os órgãos que fiscalizam têm esse preconceito, que já chega queimando. Esse é o fato que chama a atenção. Sua área toda legalizada, eles chegaram lá sem perguntar nada, sem pedir nenhum documento e já foram atendo fogo nos motores, na parte de combustível. Eles atiraram bastante nos motores, queimou, eu acho que poluiu muito mais do que muitos anos de extração. Isso é uma ação da Polícia Federal na época. A Força Nacional esteve. Nessa época foi uma operação que o IBAMA foi transferido, passou uns dias a sede ali em Itaituba, não me recordo bem o nome, mas tinha todo o alto escalão do meio ambiente estava participando dessa operação, como o ministro, o presidente do IBAMA, que na época era o Eduardo Bin, então todos estavam, e alguém no meio, né, dos agentes, por maldade ou por preconceito, ou talvez seja inocência, né? Já chegou queimando. Ou tudo junto, né? E aí chegou queimando e atirando fogo. Queimou 20 mil litros, derramou no solo.
Agora eu te pergunto, quem poluiu mais? Não era mais fácil ter chegado, conversado, se tivesse a documentação. E nisso foram cinco helicópteros. 2 pararam no alojamento e 3, esses que parou no serviço, já chegou queimando. E aí os que estavam, quando viu que tinha documento aí pediu para aborta a operação. Uma das escavadeiras chegou a ficar cheia de óleo diesel, que seria para colocar fogo, mas ainda deu tempo. Quando eles viram a documentação, que estava tudo legal, aí eles foram embora e sobrevoou. Esse geralmente é um absurdo que acontece em operações desse tipo, sem que tenha uma repercussão nacional da ação truculenta, muitas das vezes, do Estado. Como você falou, você tinha toda a documentação. Qual que seria a forma certa de abordagem? Chegar na sede do seu garimpo, pedir a documentação. E você não apresentando a documentação, algumas atitudes que eles estão fazendo hoje em dia, até justificada por um decreto, né? Só que o decreto, ele tem muitas condicionantes até chegar no fogo. Não necessariamente chegar queimando. Exato. E era uma área a 50 quilômetros da cidade. Não tinha difícil acesso, não tinha risco aos agentes. Não cumpria algumas condicionantes do decreto. Nada justificava o fogo. Mas o preconceito e talvez a mídia que lá fora pede tanto essa punição com os garimpeiros. As ONGs, né? Que atuam veementemente no estado do Pará, em vez de defender as pessoas, ficam defendendo situações que criminalizam quem mora na Amazônia. Disney, eu sempre falo, alguns amigos meus falam assim, Letícia é garimpeira, mas é ambientalista. Não é isso, mas é um equilíbrio. Que dá pra gente trabalhar com mineração e com meio ambiente. Claro, respeitando as regras. Só que quando você anda, igual eu já andei em várias regiões garimpeiras, quanto maior a floresta, maior a pobreza, a miséria e o abandono do Estado. Não, isso é claro. O Estado que a gente conhece só para punir, cobrar, o índice de desenvolvimento é precário, educação nem se fala, as estradas terríveis. Então, tipo assim, o conhecimento do Estado lá para nós é só como punidor. Como acolhedor, não. E a classe garimpeira, ela jamais chegou no Estado pedindo um auxílio. Ela só pede o direito de trabalhar. E não sei por que querem negar o direito ao trabalho, dar dignidade a essas famílias. Porque é ali que a gente tira, porque a saúde nossa, nós custeamos. A educação dos nossos filhos, nós garimpeiros custeamos. Nada a gente pede ao Estado. As nossas estradas, que são precárias, são feitas com a ajuda dos garimpeiros e de alguns produtores rurais que trabalham naquelas regiões. Então, sim, a realidade nossa, a mídia, grande mídia, não mostra. Então, quando abre esses podcasts igual o seu, a gente é muito grato, porque mostra a realidade e dá voz a quem não tem. Exatamente. E um outro fato que chama a atenção foi o fato de você ter coragem de ir à frente, buscar mudar essa realidade que vocês vivem lá, e com isso você virou uma representante política, inclusive da classe, né? Chegou a ser, hoje você está na condição de suplente de deputado estadual. A política, eu entrei na política, por quê? Para dar voz, para mostrar que nós mulheres que estamos no garimpo, na mineração, cabe aquele paradigma que tinha lá atrás, que mulher no garimpo ela era obrigada a se prostituir. Inclusive um instituto muito famoso, o Instituto Escolha, o presidente dele fez uma audiência pública, ele citou essa frase, que as mulheres no garimpo cozinhavam de dia e de noite, se prostituíam. E a gente é mãe de família. Uma realidade totalmente deturpada, né? Deturpada. Então, assim, a gente usa esses espaços para mostrar que ela é mãe, pai de família, que está levando o sustento para os seus filhos, só isso. Então, existe, claro, como qualquer outra profissão, tem os bons e tem os ruins. E por que uma classe precisa usar uma frase para explicar que não é bandido? Se no meio de toda a profissão tem os bandidos e tem os bons. Então, não é justo o garimpeiro ter que defender que ele não é bandido. E hoje a realidade do estado do Pará é uma realidade bem triste. Porque com essas operações e nenhuma a busca de legalizar quem está na legalidade, principalmente comunidades garimpeiras tradicionais, que antes da legislação já viviam nessas regiões, né? Olha, o Tapajós é uma área muito particular de se falar do garimpo do Tapajós, porque
porque lá o garimpeiro não invadiu nada, ele foi colocado. Exatamente. Nós ele temos foi uma reserva. O reserva. pessoal entender, o garimpeiro que está na região do Tapajós, por exemplo, ele saiu da Serra Pelada, para desocupar a Serra Pelada, e aquela região foi onde o governo colocou. Criou uma reserva garimpeira para garimpar, para abrigar os garimpeiros que mas não deu o suporte técnico de conhecimento necessário. Colocou lá, igual uma tartaruga. Vai lá e vive, né? E quando o garimpeiro sozinho fez a logística e começou a trabalhar, temos a rodovia, né, a Transgarimpeira. Então tudo isso foi feito através do Estado. E quando chegou esse poder, o garimpeiro começou a trabalhar numa reserva que era dele, o que aconteceu? O Estado veio sobrepor a reserva garimpeira, criando várias unidades de conservação, sobrepondo a reserva garimpeira. Inclusive, essas unidades de conservação, a grande maioria nunca criou o plano manejo. Então, tipo assim, cria unidade de conservação, trava a mineração, o garimpo, que não foi extinta a sua reserva garimpeira, empurrando o garimpeiro à irregularidade, e a mídia mostra que fala que o garimpeiro está devastando uma área, mas aquela área era do garimpo. Se você olhar, a degradação de um garimpo ela é muito pequena. Podemos fazer melhor, claro, mas se o Estado estiver presente. Claro. Né? O que falta, na verdade, é conhecimento da atividade. Né? Buscar levar técnicas mais inovadoras, técnicas mais avançadas, para que o garimpeiro saia da condição que ele se encontra hoje. Muitas vezes o dano ambiental que ele causa é por desconhecimento. Eu falo isso porque, Letícia, eu tive o privilégio de trabalhar durante um ano numa região lá do Pará chamada Mamual. Conheço. E vi a situação que o garimpeiro se encontra até hoje. Ele trabalha ainda de forma arcaica. E esse projeto vinha buscar tirar o mercúrio do sistema, ensinar ele da forma correta de trabalhar, recuperar a área. É um trabalho muito significativo, desenvolvido por um projeto chamado Garimpo 4.0. Eu conheci, inclusive levou a criação de uma escola, o projeto. Eu acompanhei o projeto. E deveria ser uma ação governamental. E não foi. E é uma região garimpeira tradicional. Com famílias que estão lá anos. Filho, neto de garimpeiro. Então essa ausência do Estado que leva à irregularidade. Se você chegar em qualquer garimpeiro e falar o que você quer legalizar, todos vão dizer que querem legalizar. Porque os nossos filhos hoje têm vergonha de dizer qual é a profissão do pai. E chama garimpeiro já se remete a bandido. Se você vir para a região sul e você falar que você é garimpeiro, já te olha com medo. Ele está acabando com a Amazônia, desvastando tudo. E hoje liga muito a garimpagem, eles não diferenciam o que é uma extração ilegal do que é o garimpo. E garimpo, na verdade, é uma atividade reconhecida pela nossa Constituição. O que acontece fora disso é a usurpação do bem público, a extração ilegal. E aí já cita, eu acho que a mídia tem um interesse muito grande de extinguir essa classe garimpeira. Porque eles não mostram que para ser garimpo você precisa ter uma PLG, ter uma associação, uma cooperativa, que é ali que a Constituição te explica, que você vai regulamentar. Mas ele já cita qualquer tipo de atividade minerária ilegal ao garimpo. Cobre não é garimpo. E tem atividades irregulares, ilegais do cobre. Mas ele fala que é o quê? Garimpo. Exatamente. E ela não é uma atividade garimpável, não é um minério garimpável. Exatamente. Letícia, é um assunto que a gente poderia passar horas conversando aqui, mas a gente precisa encerrar o nosso podcast, mas antes eu gostaria que você me falasse dos principais desafios que a classe garimpeira do estado do Pará tem para chegar numa condição de trabalhar com mais legalidade, com mais dignidade e segurança jurídica. Olha, primeiro a gente precisa organizar essa questão das unidades de conservações. Precisa que o Estado comece a olhar para a classe garimpeira como um amigo e não como o causador de todo o dano ambiental, né? Levar conhecimento, isso é fundamental. O que eu tenho reparado aqui no Mato Grosso, esse conhecimento está sendo levado ao pequeno, ao médio, ao grande, e isso falta ainda para nós. Porque você tem noção, alguns garimpeiros que vivem numa região tipo do
do cuiú. Quando você vai conversar com ele e ele fala assim, não, eu tô legal, tô dentro de uma reserva garimpeira. Ainda tem aquele sistema de matrícula lá atrás. Então precisa trazer essas informações, tem um falso conhecimento, né? É, o falso conhecimento. Então, precisa levar educação. Com a educação e com conhecimento e tendo a sensibilidade de entender uma classe e a cultura garimpeira, aí começa a resolver um pouco, amenizar as situações, né? Porque Itaituba é referência em pedido de permissão de PLG. Se você for olhar, Itaituba é o que mais tem pedidos, mais de 9.000 pedidos, quase 3.000 PLG em atividade. Então, mostra que o garimpeiro que foi colocado lá em 83 ou antes disso, quer legalizar. O que falta é o Estado. Exatamente. E a atividade garimpeira faz parte da história do Brasil e do Pará não é diferente. Se você for em diversas regiões do Pará, diversas cidades foram criadas e são sustentadas por essa atividade. O que a gente precisa é realmente um olhar diferenciado. E eu quero te parabenizar por ser uma ativista do garimpo, defender essa causa, porque a gente precisa entender que isso faz parte da nossa história e cultura não se muda do dia para a noite. Não, cultura é cultura. E quando o povo começar a olhar o povo garimpeiro como um povo tradicional, exato, e respeitar, porque a gente não é nada se não saber da nossa origem, do que nós fomos e para onde queremos ir, né? Então aí vai começar a entender. Não criminalizar, não é o caminho criminalizar, porque o garimpeiro ele vai continuar, porque ele vive de sonhos, buscando esse ideal que acha que o ouro, essa magia que tem no garimpo, exato, ele vai continuar buscando. Então, busca... Garimpeiro é um sonhador. Então, vamos buscar dentro da legalidade, sonhar e o Estado sonhar junto com esse povo, que gera riqueza. Porque quando você vê um garimpo em atividade, a cidade é próspera. Exatamente. E toda a riqueza... que faz essa diferença entre garimpo e mineração, porque a renda do garimpo, 90% ela é distribuída dentro da sua cidade local. Exatamente. Né? Então, isso onde aí ele está inserido, né? É inserido, ele gasta ali, come, desde um picolé, e isso influencia até em São Paulo para lá, porque as carcaças, os rotores, né? A parte de manutenção do garimpo, as máquinas que hoje vêm, tudo reflete. E se esse povo parar, vai sofrer consequências lá. Exatamente. Letícia, mais uma vez, obrigado por participar do nosso podcast. O nosso espaço está aberto para que você venha mais vezes, quando estiver no estado de Mato Grosso, venha até os nossos estúdios para a gente bater papo e aprofundar um pouco mais sobre essa história da mineração no estado do Pará. E espero que no nosso próximo bate-papo a gente possa falar de avanços. Claro, eu quero participar mais, divulgar mais o seu podcast para que as pessoas possam conhecer e ver a realidade do garimpo, que é possível trabalhar com mineração e com meio ambiente com harmonia. Muito obrigado e obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Lembrando que o nosso podcast é semanal e conta com a sua audiência para que a gente possa chegar a mais público, a um público ainda maior e difundir as notícias sobre o mundo da mineração, porque mineração faz parte da nossa vida. E como eu digo sempre no final do nosso podcast, aqui a gente fala de mineração, porque mineração é essencial. Um abraço e até o próximo episódio do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.